Saudamos a você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento com a santa, gloriosa paz do Senhor. Amém? Estou aqui junto com a minha esposa para juntos trazermos um estudo bíblico a qual Deus tem posto no meu coração sobre o batismo nas águas. Paz do Senhor, né? Vamos dar início ao estudo bíblico. Espero que vocês gostem. E amanhã vai ter outro estudo bíblico. Não sei o tema ainda. A gente não ia dar sobre o batismo, mas ia ser sobre a fé. Mas meu esposo optou pelo batismo nas águas. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês venham a se conduzir cada dia mais aos pés de Cristo, porque Ele é a nossa única salvação. Amém? Vamos dar início, a esse estudo bíblico. Eu quero dizer para você que esse estudo ele é todo baseado na Bíblia, pois sabemos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo a homens santos que serviam a Deus e que ela é a nossa busca que leva para o céu. Vamos dar início, eu espero que você goste. Eu espero que lhe edifique, eu espero que você se sinta agraciado com esse estudo. Sabemos que tem muitos que não gostam de aprender de Deus, mas sabemos que ainda tem aqueles que gostam de aprender algo da parte do Senhor. Esse estudo ele foi escrito por mim, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, pela sua grande e infinita misericórdia. Eu louvo Ele por estar aqui do lado da minha digníssima esposa, para trazermos juntas esse pequeno estudo bíblico e com algumas perguntas para que você entenda verdadeiramente o que é o batismo nas águas. O batismo nas águas, no tempo de João, o emissor, ou João o Batista, era para o povo se arrepender e receber de Deus a remissão dos seus pecados, ou seja, o perdão de Deus. A minha esposa vai estar lendo a referência bíblica. Marcos, capítulo 1, versos 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. João estava ali junto à terra de Israel, no Rio Jordão, pregando a remissão dos pecados. E muitos que criam em até ele acreditavam que o batismo os transformaria, o batismo os regeneraria, transformava eles em uma nova criatura. Um ato de fé em Deus, porque aquelas pessoas estavam deixando a prática do pecado para viver uma vida nova, no caminho em que a palavra o conduziam. E através do caminho que aquelas pessoas eram conduzidas pela palavra, se tornavam uma nova criatura, porque a verdade que é a palavra os libertavam, porque a água de si mesma, ou o batismo nas águas de si mesmo, não poderia mudar o caráter daquelas pessoas, mas sim a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32, diz a Bíblia Sagrada, para que você entenda por que o batismo não transforma, porque o batismo ele é uma simbologia. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, eu acredito que o batismo é um princípio que Jesus Cristo nos deixou. E porque Jesus se batizou e nos deixou este princípio, eu pela minha fé vou lá e dou este passo de fé, aleluia, acreditando, crendo que o Senhor estará me mudando, me transformando. Mas podemos ver que o batismo de si mesmo, ele não regenera, ele não transforma a pessoa, e sim, aleluia, o continuo na presença de Cristo, o estar em Cristo e lendo a sua palavra, e que a minha esposa leu a referência bíblica em João capítulo 8, verso 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é eu estando em Cristo, é você estando em Cristo, após o batismo nas águas, conhecendo a verdade, é que no caráter, a transformação, a regeneração vai acontecendo na minha vida. E nos tempos atuais não é muito diferente. O batismo é uma simbologia que o batizado tem de fé em Cristo, que a está o tornando uma nova criatura.
Como já falei, de si mesmo, as águas não podem tornar ninguém uma nova criatura. Somente o Senhor Jesus pode tornar a pessoa em uma nova criatura, por sua morte expiatória na cruz. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, não é eu me batizando que me torna uma pessoa. Não é alguém me batizando ou me emergindo sobre a água e me batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo que eu vou ser uma nova pessoa, vou ter o caráter transformado, vou ter o caráter regenerado. Não, é eu estar em Cristo, a que me torna uma nova criatura diante dos olhos de Deus e da sociedade. Então dá a entender que não é o batismo nas águas que me torna a ser uma nova criatura, porque ele não regenera ninguém, sim o estar em Cristo, como falei. Porque há muitas pessoas batizadas nas águas e não tem novas práticas, ou seja, não tem uma nova conduta de viver. Daí podemos ver que as águas não tornam ninguém uma nova criatura. Podemos contemplar nos dias atuais uma realidade a qual machuca aquele que tem a essência de Cristo. Que muitos que se dizem cristãos, que professam a nossa fé, que são batizados, não são regenerados, estão dentro da igreja, vivem como crente, andam como crente, portam uma Bíblia Sagrada de crente, mas não têm o caráter transformado. Por quê? Eles foram batizados simbologicamente para se tornarem uma nova criatura, mas por não estar em Cristo Jesus, não, aleluia, se transformaram, não se regeneraram, pois o batismo nas águas, ele é apenas uma simbologia do que estava para acontecer anos vindouro, aleluia, aleluia, diante aquele tempo de João, que era a morte expiatória de Cristo, pois é o sangue de Cristo, é a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, é o viver em Cristo, é o estar em Cristo que me torna, aleluia, uma nova pessoa diante dos olhos de Deus e da sociedade. Vou agora dar início às perguntas, aleluia, para que você entenda o porquê que o batismo nas águas, ele não regenera, ele não salva, ele não transforma, ele não liberta. Ele é apenas uma simbologia, como falei, do que estava para acontecer, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Primeira pergunta: o batismo de si mesmo salva? Resposta: o batismo de si mesmo não salva. O que salva o cristão é a fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 ao 11, diz a Bíblia Sagrada. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a criatura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, eu creio dentro do meu coração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, e eu confessando com a minha boca diariamente, continuamente, vivendo, procurando, aleluia, crendo que Ele, aleluia, é o nosso Senhor, que eu me torno uma nova criatura, que eu posso ser conduzido pelo seu Espírito à salvação. Segunda pergunta: todos que são batizados em Cristo têm que estar conscientes do que é o batismo ou não? Segunda pergunta, eu vou repetir para que você entenda por que nós, evangélicos pentecostais, não batizamos crianças. Todos que são batizados em Cristo têm que estar conscientes do que é o batismo ou não? Resposta: com toda certeza, a pessoa tem que estar consciente do que é o batismo, porque todos que iam até João para ser por ele batizado, era consciente dos seus pecados e os queria abandonar. Louvado e engrandecido seja Deus. Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. Diz a Bíblia Sagrada: Então ia ter com ele
Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Com essa referência bíblica, podemos ver que quem ia até João eram pessoas adultas, pois no contexto vai dizer que era prostitutas, era cobradores de impostos, ou seja, pessoas que tinham consciência do que era pecado e tinham um entendimento que necessitavam se livrar deles. É por isso que nós, pentecostais, não batizamos, nós evangélicos não batizamos crianças. Podemos ver, aleluia, que no Evangelho de Lucas, Jesus, com 8 dias, ele é apenas apresentado diante do sacerdote por intermédio da lei. Não era batizado, pois de si mesmo, a criança, por mais que ela herde a descendência pecaminosa de Adão, ela ainda não pecou. Ela pode ter sido formada num pecado, mas ela ainda não está no pecado, ela ainda não vive o pecado, ela ainda não entende o que é o pecado. É por isso que nós não batizamos. Por ao contrário, a igreja católica, eles já batizam. Eles já, aleluia, assim que a criança nasce, depois de poucos dias, eles já estão ali batizando a criança, apenas molhando a cabeça. E nós podemos ver, diante das referências bíblicas, que a simbologia do batismo, a qual João batizava, ela, a pessoa dentro da água e sendo emergida por completo, batizando no nome do Pai e do Filho. E nós, aleluia, pentecostais evangélicos, batizamos as pessoas assim, apenas com 12 anos de idade para cima, porque ali ela já entende o que é o pecado, ali ela já pecou, ali ela compreende que deseja, aleluia, ela compreende que tem que deixar o pecado, tem que abandonar o pecado e passar a viver com Cristo, estando nele, vivendo por ele e se tornando a cada dia uma nova criatura. Louvado e engrandecido seja Deus. Pergunta 3, ou terceira pergunta, melhor. O batismo nos purifica do pecado? O batismo nas águas nos purifica do pecado? Resposta. O batismo nas águas em si não nos purifica do pecado. O que nos purifica do pecado é o sangue de Cristo Jesus. Referência bíblica, João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, primeira epístola. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como eu já falei, e volto a repetir, o batismo ele era apenas uma simbologia do que estava para acontecer. O batismo ele era apenas uma simbologia do que estava por fim alguns anos vindouros, a qual era a morte de Cristo Jesus, que transformava, que libertava, que liberta, que transforma, e não apenas o batismo nas águas. Quarta pergunta. Qual é a função do batismo nas águas? Resposta. É o primeiro passo para gerar na pessoa batizada fé, que ela está se tornando uma nova pessoa em Cristo Jesus. Atos capítulo 8, verso 36 e 38 diz a Bíblia Sagrada. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse-lhe Filipe: É lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos às águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Podemos ver que diante dessa referência bíblica e do contexto bíblico, ali o eunuco ele estava procurando entender, compreender, ele tinha fé. Quando Jesus enviou Filipe até o eunuco, para ali apresentar as escrituras, para ali propagar, ali pregar a respeito do batismo, Filipe ele começou a pregar para o eunuco e ali se gerou uma fé nele. Ele creu que o batismo, aleluia, era o princípio para ele se tornar uma nova criatura diante de Cristo Jesus. Ali a fé se gerou e ele teve este princípio na vida dele para que ele se tornasse uma nova pessoa.
Quinta pergunta: é preciso ou não é preciso batizar nas águas? Talvez você se esteja se perguntando essa mesma pergunta por causa desse estudo. É preciso ou não é preciso eu me batizar nas águas? Enfim, claro que é preciso, porque Cristo, desde o começo, colocou sobre a igreja princípios. E até mesmo Cristo, para começar o seu ministério terreno, teve que se batizar, porque o batismo nas águas é um princípio que ele nos deixou de exemplo. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhou-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em que me comprazo. Podemos ver que o próprio Senhor, o próprio Cristo, ele foi até ao Jordão, diante de João, o emissor, ou João Batista, para ali ser batizado por ele. Então isso é um princípio, a qual é uma simbologia do que estava para acontecer. Se hoje eu acabei de confessar a Cristo e não me der tempo para me ser salvo, se não me der tempo para que eu venha me batizar e Jesus voltar antes, eu vou ser salvo? Com certeza você vai, porque você está em Cristo Jesus, porque você professou essa fé, você acreditou, você creu em Cristo Jesus. Mas o batismo em si, ele é um princípio, e quem não vive princípios não vive milagre. Então é necessário que eu e você nos batizemos. Chegamos até ali a um pastor e pedimos a ele para nos batizar, porque cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cremos que isso é um princípio ao qual ele nos deixou, por exemplo. Mas de si mesmo, entenda, compreenda, de si mesmo, o batismo nas águas não salva ninguém, nem regenera, nem transforma. Pois o batismo nas águas, ele apenas foi um princípio a qual o Senhor nos deixou para vivermos. E ele é apenas uma simbologia do que estava para acontecer através da morte expiatória de Cristo. Não é porque eu sou batizado nas águas que eu sou uma nova pessoa. É eu estar em Cristo Jesus que me torna ser uma nova pessoa. É eu me permitir que Jesus Cristo venha, me lave, me purifique com o seu sangue, para que eu me redima do pecado e me torne uma nova pessoa, como Paulo disse, como a minha esposa leu na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se estais em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então não é o batismo nas águas, porque tem muitas pessoas batizadas que infelizmente ainda vivem nas práticas errôneas desta vida. É eu estar em Cristo que eu me torno ser uma nova pessoa. É eu buscar Cristo, viver em Cristo que me faz ser uma nova criatura diante dos olhos de Deus e da sociedade. Eu quero trazer uma observação teológica a respeito do batismo. O batismo nas águas, nos tempos de hoje, me agrega à igreja local, ou seja, o batismo nas águas, ele me faz ser um membro daquela igreja a qual o pastor daquela igreja me batizou. Ou seja, o batismo nos dias de hoje apenas me faz ser um membro da igreja. Ele de si mesmo não me salva, ele de si mesmo não me regenera, ele de si mesmo não me transforma, ele de si mesmo não pode mudar o meu caráter. Ele apenas me agrega àquela igreja, porque eu só recebo a carteirinha de membro daquela igreja quando eu sou batizado por ela. Porque o que me redime do pecado é o sangue de Cristo e não o batismo nas águas. Espero que esse pequeno estudo deixe para você compreender e entender. Espero que esse estudo ele possa lhe edificar,
Fico feliz por estar aqui junto com a minha esposa para trazer esse estudo até você. Eu agradeço a você que está assistindo, que está nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Desejo tudo de bom e que esse estudo ele possa trazer edificação para a sua vida. Entenda, é necessário ser batizado nas águas, pois é um princípio que Cristo nos deixou. Mas ele de si mesmo não nos salva. O que salva a nossa vida, o que transforma a nossa vida é o sangue de Cristo Jesus, é o estar em Jesus, é viver em Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sempre que for possível, eu vou estar trazendo estudo bíblico, estar trazendo uma palavra, vou estar apresentando os trabalhos da igreja onde eu me congrego, evangelístico, trabalhos missionários, para que você compreenda que a obra de Deus ela é grande, a obra de Deus, aleluia, está precisando apenas só de gente de coragem, de determinação, que lute pelo Evangelho. Louvado e engrandecido seja Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus vos abençoe poderosamente. Até mais.